Olá, aqui é a Mauri Mendes. Vou falar um pouquinho hoje com você nesse vídeo sobre terapia, sobre como a gente pode mudar a nossa vida, o porquê que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo e como a gente pode mudar isso. Para quem não me conhece, eu sou a Mauri Mendes, eu sou terapeuta, treinador comportamental, sou palestrante. E por que eu trabalho com isso hoje? Por que eu estou nesse mundo da terapia? Eu tinha uma vida tranquila, eu tinha uma pequena empresa, tinha uma lanchonete, onde trabalhava eu e minha família, mas eu sempre tinha algo dentro de mim que eu imaginava que eu poderia conseguir fazer algo maior ou fazer algo diferente. Eu gostava daquilo que eu fazia, mas embora eu não gostava que estava relacionado ao tempo de trabalho, ao horário de trabalho. Como eu trabalhava só à noite, lanchonete, lanche, a gente só trabalha final de semana, feriado. Então, quanto mais feriado tem, automaticamente mais a gente acaba trabalhando mais. E eu queria, de início, o meu objetivo de vida era poder trabalhar em horário comercial, trabalhar em horário assim, onde eu pudesse, durante a noite, finais de semana, feriado, eu poder parar, poder ter uma vida mais tranquila nesse sentido. Eu procurei várias coisas, andei fazendo alguns cursos, não me encantei com isso. Um dos cursos que eu fiz já fiz de porcelanato líquido, já fiz de refrigeração, enfim, e eu estava procurando algo para me poder mudar de profissão. Eu queria mudar daquilo que eu estava fazendo, eu queria fazer algo diferente, até por conta do tempo, já fazia mais de 20 anos que eu trabalhava com aquilo. E em 2018 eu conheci a programação neurolinguística, conheci a PNL, que é a programação neurolinguística, e eu fiquei encantado com os resultados que eu tive num treinamento. Eu fiz um treinamento de 3 dias, que chama Treinamento Life, na Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. E eu me senti muito bem depois desse treinamento. Eu vi que muitas coisas que estavam me atrapalhando eu consegui entender e resolver de uma forma até mesmo muito rápida. É um treinamento onde é imersão, onde mexe muito com as emoções da gente. E aí eu entendi que a mudança poderia acontecer e talvez de uma forma bem mais rápida que eu imaginava. Foi aí que eu comecei a fazer as minhas formações, fiz a formação de programação neurolinguística, me encantei, fiz o processo de formação de coach. Só que no decorrer dessas formações eu me encantei pela terapia, trabalhar com a saúde mental. Foi aí que eu fiz o primeiro curso de hipnoterapia na Omni Brasil, que é uma das escolas mais conceituadas nessa área, e comecei nos atendimentos. E comecei a ter muitos resultados. Fiz um processo bem intenso, assim, uma mudança bem rápida de profissão, porque eu consegui aplicar muitas das coisas que eu aprendi no processo, eu comecei a aplicar na minha vida. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje justamente para isso, para contar um pouquinho da minha história. E para você que está com algum desafio na vida, e não importa qual desafio, seja pessoal, profissional, relacionamento ou questão de saúde mental, no processo terapêutico ou no processo de coach ou no processo de mentoria, eu posso te ajudar nisso, ajudar a resolver isso, ajudar a mudar isso, de repente mudar de profissão. A PNL nos proporciona isso. Mas para isso, o primeiro passo é a gente entender, talvez você não conheça, a gente entender o que é PNL, Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística estuda a mente humana. Basicamente é assim, tudo que você está fazendo, independente dos seus resultados, você está fazendo porque houve um aprendizado na sua mente, você aprendeu a fazer dessa forma, é como se você fosse programado para fazer dessa forma. Então, se os seus resultados não estão sendo aquilo que você deseja, você pode mudar essa programação e mudar esses resultados também. E no decorrer do processo,
Só com a PNL eu já descobri que eu poderia mudar muito a minha vida. E mudei, tanto que eu mudei de profissão de uma forma bem rápida e simples e com uns resultados maravilhosos. No decorrer desse processo, recentemente eu fiz mais uma formação. A formação se chama TRI, Terapia de Reintegração Implícita. O que é isso? A TRI, ela trabalha o emocional, só que a TRI ela foi desenvolvida pelo Rafael Kreis, que trabalha, estuda nessa área há mais de 20 anos, ele é um apaixonado por essa questão de mente humana, e ele desenvolveu a TRI. O que é isso? A TRI, ela trabalha a sensação. Pensa aí, se eu paro de falar, de repente causa uma expectativa, e você causa uma sensação que a gente chama de expectativa. Se eu falo em algo que você gosta muito, algo que te agrada, aquilo causa uma sensação boa. Se eu falo algo que não te agrada, algo que é ruim para você, te causa uma sensação ruim. Então a terapia de reintegração implícita, a gente trabalha isso. Tudo que você está vivendo hoje, tudo que você pensa, tudo que impede você de ter resultados melhores, tem uma sensação por trás disso. E até aí a gente trabalha essa sensação. A gente traz essa sensação, e para você sentir essa sensação, houve um aprendizado. Tua mente aprendeu a fazer dessa forma. E no processo terapêutico é como se fosse uma reeducação do subconsciente. Entendendo isso e descobrindo por que tinha essa sensação, a mente entende que aquilo não é necessário mais. Um exemplo, imagina você que tem medo de, sei lá, vamos pensar assim, sem medo de ficar sozinho. Ou até mesmo, às vezes a pessoa está num relacionamento, um relacionamento que ela sabe conscientemente que o relacionamento dela é tóxico, que o relacionamento dela talvez é abusivo, ela não quer continuar naquele relacionamento, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. Por que isso acontece? Talvez, são infinitas possibilidades, mas imagina assim, imagina uma criança lá na casa sozinha, às vezes papai e mamãe deixou ela um pouco sozinha ali, ou talvez ela nem estava sozinha na casa, talvez ela estava no espaço da casa e a mamãe estava em outro e ela estava sozinha naquele cômodo da casa e naquele momento ela se sentiu sozinha. Aquela sensação que ela sentiu de estar sozinha naquele momento, ela leva essa sensação para a vida inteira e essa sensação vai crescendo. Aí quando ela pensa em sair de um relacionamento abusivo, por exemplo, aí vem aquela sensação, né? A mente faz com que ela não faça aquilo, porque se ela sair do relacionamento, ela vai ficar sozinha. E se ela ficar sozinha, pode ser que ela vai sofrer com aquilo. Isso não é só em relacionamento. Às vezes a pessoa está no emprego, ela tem até a oportunidade, a possibilidade de ter um emprego melhor. De chegar e entrar num emprego melhor, só que ela precisa sair daquilo que ela está. E ela não sabe lidar com a perca. Perca tem um significado para ela que talvez seja ficar sozinha, e ela não ficar sozinha é ruim. Então a mente faz esse link, a mente liga essa sensação que ela vai sentir se isso acontecer com a sensação que ela sentiu lá no passado. E daí ela acaba travando, ela acaba não conseguindo fazer aquilo que ela queria, gostaria de fazer. Então, com a TRI se tornou muito mais fácil, voltando na minha história aqui, de eu ajudar as pessoas e eu mesmo ajudar a resolver os meus conflitos internos por conta disso, porque trabalha a sensação. Não importa o que você está vivendo hoje, se você tem sonhos, tem objetivos e não consegue realizar, ou se você tem um comportamento que você sabe que está fazendo mal para você e você não quer sentir esse comportamento, não quer sentir essa sensação e não consegue fazer de outra forma, o processo terapêutico, eu vou ajudar você a resolver isso. E além de ajudar você a fazer a terapia com você, tem o processo de mentoria. O que é mentoria? Mentoria é você traçar um destino onde você quer chegar. Por exemplo, vamos imaginar assim, se você quer mudar de profissão, você quer fazer uma migração de carreira.
e você não consegue fazer isso, você tem medo, você se sente inseguro. O primeiro passo é trabalhar com a terapia, fazer a terapia e resolver essas demandas emocionais. Isso que impede a gente de realizar aquilo que a gente sonha e planeja realizar, a gente chama de demanda emocional, que é essa sensação. O primeiro passo é o processo terapêutico para resolver essa demanda emocional, e resolvendo essa demanda emocional, uma mentoria. O que é a mentoria? Você vai ter um trajeto para você percorrer até você atingir o seu objetivo. Vamos marcar que o seu objetivo seja mudança de carreira, tá? Eu já tenho, talvez você já tenha o que você vai fazer. Vamos marcar assim que a pessoa ela está no emprego, CLT, ela vai sair, ela vai abrir uma empresa. Ela já tem como abrir a empresa, ela já está pronta para fazer isso, ela tem um investimento, só que até essa empresa dar certo, existe um período. E nesse período que você vai fazer esse processo de sair do seu emprego e montar o seu próprio negócio, vai vir muitas sensações que vão querer impedir você, que vão querer fazer com que você volte para trás. Isso é normal em qualquer ser humano. Por que isso acontece? Porque a mente humana, ela é resistente à mudança. Para você experimentar isso que eu estou te falando, faz o seguinte: pega um lugar que você vai todo dia, sempre pelo mesmo caminho, você vai sempre pelo mesmo trajeto, e a próxima vez que você for para esse lugar, você vai por um caminho diferente, mesmo que você tenha que andar um quarteirão a mais. E presta atenção, o que vai acontecer com você. O teu corpo vai sentir isso, porque a mente vai entrar em alerta, a mente vai falar: opa, espera aí, o que está acontecendo? Tem algo de estranho acontecendo aqui. Então, a mentoria é ajudar você a chegar no seu objetivo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive mentores que me ajudaram a chegar até aqui. Eu conheci a programação neurolinguística em 2018, um ano e meio depois disso eu já estava atendendo pessoas com a programação neurolinguística e com a hipnoterapia. Por que isso? Porque eu tive um mentor. O mentor, ele vai te mostrar o caminho e vai te ajudar a você entender qual que é o caminho que você tem que seguir. Um exemplo, eu fui para programação neurolinguística, fiz as formações, eu podia trabalhar com coach e desenvolvimento pessoal humano. Só que eu me encantei no meio desse processo pela saúde. Aí eu tive um mentor que chegou para mim: então faça um curso de hipnoterapia. São formações rápidas que vai te habilitar a trabalhar com isso e você já vai poder começar a trabalhar na área da saúde. Isso é uma mentoria. Mentoria é fazer perguntas juntos, a gente conversar e entender o que precisa ser feito para você chegar naquele objetivo. Eu não preciso entender o que você vai fazer para poder te ajudar a atingir o objetivo. Um exemplo, eu não entendo, sei lá, de salão de beleza, mas se a pessoa chega para mim e ela quer montar um salão de beleza, eu vou ajudar ela no processo, porque juntos a gente vai criar uma estratégia e junto nessa estratégia ela vai conseguir, eu e ela junto, vou conseguir ajudar com que ela chegue nesse caminho com mais facilidade. Então a mentoria é para isso. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum sonho, algum objetivo, pode me mandar perguntas nas redes sociais, eu vou estar te respondendo. E às vezes a gente quer fazer as coisas e a gente quer fazer por conta própria. Dá certo também. Só que a gente vai precisar errar muito para atingir o objetivo. Às vezes não, às vezes a gente acerta de primeira, mas normalmente quando a gente não tem uma mentoria, não tem alguém ali orientando a gente, junto com a gente vai ter um desafio muito maior e às vezes a gente vai perder muito dinheiro. Porque quando você tem alguém que mostra como é fazer o caminho, como o caminho pode ser mais curto, você vai economizar tempo, você vai sofrer menos, porque você vai ter menos frustração, porque no decorrer do processo já vai aparecer o que precisa ser feito ou mudado. Então é um baita do investimento. Mas o primeiro passo de tudo é você passar por uma terapia. O que impede o ser humano de ter sucesso, seja qual área da vida for, são demandas emocionais. Coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente viu o papai e mamãe fazendo, coisas que a gente viu a sociedade fazendo. Por isso que é um desafio muito grande
a gente ter sucesso. Vamos falar do financeiro agora um pouquinho, que é mais fácil de se entender. Eu vejo papai e mamãe quando criança, eu vivo naquele meio onde tudo é difícil, onde o dinheiro não vem, dinheiro é curto, é pouco dinheiro. E daí, por amor a eles e por aprendizado, eu às vezes tenho um baita de um negócio na minha mão, eu tenho ideias maravilhosas, eu até executo alguma coisa. Eu tenho sucesso por um determinado tempo, mas chega um ponto que aquilo eu volto para trás. Aí entra também a questão de querer honrar pai e mãe. Enfim, o processo terapêutico, o processo de mentoria é o caminho mais curto para você chegar onde você quiser chegar. No começo da pandemia, eu atendi um casal, eles têm um salão de cabeleireiro e eu fiz um processo de terapêutico e uma mentoria com eles. E na pandemia, eles aumentaram o faturamento do salão deles e, inclusive, na pandemia, eles abriram mais uma filial numa cidade vizinha. Por que isso aconteceu? Porque eu ajudei eles com todas as ferramentas que eu aprendi e que eu usei e uso comigo até hoje. E aplicando isso, eles perceberam que é possível sim a gente chegar onde a gente quiser chegar. Tem um preço a ser pago, que é o preço de... E tudo tem um preço. Se a gente não quiser pagar uma mentoria ou uma terapia, a gente vai fazer por conta própria e vai ter um preço. Talvez leve mais tempo. E eu falo assim que para pagar uma mentoria, uma terapia você não paga, é investimento, porque vale muito a pena. Eu já investi muito no meu pessoal, no meu profissional, só que tudo que eu investi até hoje valeu cada centavo, porque acelerou meu processo, fez com que eu chegasse no sucesso com muito mais facilidade. Eu, Amaury, hoje, eu jamais imaginaria estar onde eu estou hoje, emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Tem muita coisa para melhorar ainda, só que eu já quebrei muitas barreiras e graças à terapia, graças à mentoria. Então, estou gravando esse vídeo aqui para contar um pouquinho sobre transformação. O tema desse vídeo é transformação. É possível sim transformar e, a maioria dos casos, a transformação ela é muito mais rápida do que a gente imagina. Então, se você tem um sonho, um objetivo, e você está com um desafio muito grande em poder resolver, pode ter certeza, eu posso te ajudar a fazer isso, seja na questão emocional, seja na questão profissional. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, e hoje com essas ferramentas, principalmente com a TRI, é muito fácil e rápido para a gente ajudar a pessoa a resolver isso. E também vejo muitas pessoas talentosas, tem muitas pessoas prontas para trabalhar, pessoas, eu falo assim, está se perdendo gênios por conta de bloqueios emocionais. Às vezes a pessoa tem um talento, ama aquilo que faz, mas ela não consegue ir para o mercado de trabalho, ela não consegue desenvolver o projeto dela, porque ela tem um bloqueio emocional que impede ela que faz aquilo. Isso é muito comum, assim como eu tinha meus bloqueios que impedia eu de evoluir, de fazer algo diferente, de estar aqui onde eu estou hoje. E se não fosse a programação não linguística, se não fosse as terapias, se não fosse a TRI, eu não estaria aqui hoje. Porque sem desbloqueio não tem como você seguir. O bloqueio emocional é como se fosse uma rodovia. Pensa numa rodovia, sei lá, onde caiu uma árvore que pegou a rodovia inteira. Se você não tirar aquele bloqueio que é aquela árvore, não tem como você passar com o carro. Assim é os bloqueios emocionais, os bloqueios mentais. Se você não tirar isso, dificilmente você vai, eu diria que quase impossível, de você conseguir chegar no teu objetivo. Às vezes você até chega, mas às vezes você vai voltar para trás. E isso está muito ligado a pai e mãe, tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança, e está bem profundo isso. Então, esse é um vídeo aqui para falar um pouquinho
sobre a mente humana, sobre transformação, sobre terapia. E eu quero só falar para você mais uma coisa. Assim como eu consegui, assim como muitas pessoas conseguem, você também consegue. E quando você tem o caminho, claridade, clareza de onde você quer chegar, você chega lá muito mais rápido.